Continuando, então, em Tito 1:6 ao verso 9, nós vamos ter as qualidades do obreiro do Senhor, do presbítero. Então, Paulo diz: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Em outras palavras, para que o presbítero governe bem a igreja, a casa de Deus, ele tinha que governar bem a sua casa. Ele tinha que ser irrepreensível. Ele tinha que ser marido de uma mulher, ou seja, marido fiel, que só teve uma mulher. Filhos fiéis, que não podiam ser acusados de dissolução, filhos que não iam causar escândalo para o pai, nem são desobedientes, ou seja, filhos obedientes. Como é que o obreiro ia convencer os crentes a obedecê-lo se na sua própria casa os filhos dele eram desobedientes? Porque convém que o bispo seja irrepreensível. 2 vezes Paulo menciona irrepreensível. Irrepreensível no verso 6, irrepreensível no verso 7, como dispenseiro da casa de Deus. Dispenseiro da casa de Deus, os dispenseiros cuidavam do alimento que ia ser distribuído, ou seja, eram administradores. Da mesma forma, o dispenseiro da casa de Deus deve alimentar o povo e cuidar do alimento que o povo vai receber, administrando bem a casa de Deus. Por isso que é importante que ele seja irrepreensível, que administre bem a sua casa, marido de uma só mulher, filhos fiéis, que não são acusados de dissolução, nem são desobedientes, como dispenseiro da casa de Deus. Não soberbo, né? Alguém soberbo não serviria. Para ser um presbítero, era importante a humildade. A soberba derrubou um anjo, quanto mais um obreiro, né? Nem iracundo. Iracundo é cheio de ira, brigão, iracundo. Não convém que o presbítero ou o líder da igreja seja iracundo. Nem dado ao vinho. Não podia ser um beberrão, não é? Nem dado ao vinho. Nem espancador. Não podia espancar nem a mulher, nem os filhos, muito menos as ovelhas do Senhor. Nem cobiçoso, ou seja, cheio de cobiça, de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, então ele tinha que ser hospitaleiro, amigo do bem, olha só, praticar o bem, moderado, ele tinha que ter moderação, justo, tinha que ser justo, alguém injusto não servia, santo, sem santidade ninguém pode agradar ao Senhor, e temperante, ter o domínio próprio, ser um tempero na vida dele, esse domínio próprio. Quantas qualidades nós encontramos aqui? As mesmas qualidades são requeridas em 1 Timóteo 3. E ainda tem mais no verso 9. Retendo firme a fiel palavra. Ele tinha que guardar a palavra, retê-la firme, a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Doutrina quer dizer um conjunto de ensinamentos. No caso aqui, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. E esse ensino vem do próprio Jesus, que ensinou eles, e depois Jesus diz, portanto, ide e ensinai todas as nações as coisas que vos tenho mandado. Então, essa doutrina, certamente é a doutrina dos apóstolos, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina. Notou que a palavra doutrina aparece 2 vezes no verso 9, conjunto de ensinamentos, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Sempre vai ter aqueles que vão falar contra a fé, ou que vão tentar contradizer aquilo que nós falamos, mas se o presbítero reter firme a palavra, que é conforme a doutrina,
for poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, para convencer, muitas vezes nós também temos que convencer o povo através da palavra, os contradizentes, então ele serviria. Várias qualidades são pedidas, tem que ser justo, santo, tem que ser verdadeiro, honesto, não torpe ganância, reter firme a palavra, que é conforme a doutrina, sendo poderoso para advertir com a sã doutrina, convencer os contradizentes. Por quê? Paulo sempre dá um porquê. Verso 10, porque há muitos desordenados. Desordenados, gente que não é ou não tem ordem nenhuma. No caso de, quando Paulo escreveu a Timóteo, Paulo chama os desordenados que não queriam trabalhar, os preguiçosos, que Paulo chega a dizer, quem não trabalha, que não coma, não é? Gente desordenada. E aqui a mesma coisa, há muitos desordenados, preguiçosos, é isso que ele quer dizer. Faladores, falam demais. Vãos, olha só, e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aqui Paulo está lembrando os judaizantes, que ele considerava como falsos mestres, que queria impor a circuncisão nos gregos, naqueles que eram gentios, que tinham aceitado a fé, e para Paulo a fé era suficiente para a salvação, mas eles queriam fazer dos gentios e dos gregos como se eles fossem prosélitos, ou seja, se eles tivessem convertido ao judaísmo, e a condição para isso era circuncidar. Paulo diz que esses desordenados que andavam eram faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca. Como é que ia tapar a boca deles? Com a palavra, com a doutrina, com a sã doutrina. Homens que transtornam casas inteiras. Esses mestres tinham a condição de transtornar uma casa inteira, ensinando o que não convém por torpe ganância. Eles ensinavam isso e parece que a vista deles era o lucro, né? Faziam isso por torpe ganância. Vamos lá, um deles, seu próprio profeta, disse. Agora Paulo está acusando os profetas desses judaizantes e olha o que eles vão dizer. Os cretenses são sempre mentirosos. Havia até um falar que chamava cretizar, não tem a ver com crítica, cretizar quer dizer mentira para os gregos, de tanto que o cretense mentia. E Paulo menciona um dos profetas desses judaizantes que dizia: os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Parece que os cretenses não eram muito chegados ao trabalho. E Paulo menciona que um dos profetas desses judaizantes disseram isso. A princípio, quando Paulo menciona, parece que ele está querendo mostrar que esses profetas estavam criticando os cretenses. Mas Paulo vai concordar. Olha só, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E no verso 13, Paulo diz, esse testemunho é verdadeiro. Parece que Creta não era fácil as coisas. Olha só, por isso ele deixou Tito para pôr a boa ordem, né? Imagine trabalhar com gente mentirosa, com gente ruim, bestas ruins, ventres preguiçosos, gente desordenada que não queria trabalhar. Paulo menciona esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Ou seja, Tito estava incumbido não só de colocar presbíteros, mas também de trabalhar contra falsos mestres do judaísmo que tentava trazer a circuncisão e
Tito tinha que também repreender os cretenses, e não era repreender assim suavemente. Note que Paulo diz, portanto, repreende-os severamente. Tito tinha que exercer severidade para que sejam sãos na fé. Note, sãos na fé saudáveis na fé. Se a gente saudável na fé, a gente doente também na fé. Não é? Não dando ouvidos às fábulas. Parece que havia muitas fábulas judaicas que era dita, principalmente pelos da circuncisão, né? Ele mesmo diz, ó, não dando ouvida às fábulas judaicas. Então, o povo, esses judaizantes, não só pregavam a palavra, mas gostavam de trazer fábulas judaicas, e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Homens que haviam se desviado da verdade do evangelho. Então, Paulo claramente diz que Tito não deveria, e deveria dar ouvido, não deveria dar ouvido a esses judaizantes, e deveria repreender severamente aos cretenses, para que eles fossem na fé, que não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Verso de número 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo está mostrando a pureza do evangelho para aqueles que têm coração puro. Aí, nesse caso, todas as coisas são puras para os puros. É possível também, quando Paulo fala pura para os puros, Paulo está se mencionando quanto à dieta, porque era outra coisa que os judaizantes gostavam de fazer, que o povo se circuncidasse e que tivesse uma dieta igual dos judeus, onde eles podiam comer animais ou comidas que eram consideradas puras e outras impuras. Mas Paulo está dizendo que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Para Paulo, os ensinos, as fábulas judaicas que esses judaizantes traziam junto com a circuncisão, estava contaminado pelo entendimento e pela consciência deles. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Que coisa terrível, não é? Confessar que conhece a Deus e depois as obras, as atitudes negam. Sendo, Paulo diz, abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha, não é só falar que conhece a Deus. É importante conhecer a Deus e é importante mostrar boas obras. Para Paulo, esses que diziam e confessavam que conheciam a Deus, mas negavam com as suas obras, com as suas atitudes. Para Paulo, ele diz, sendo abomináveis. Abomináveis é algo que Deus, abominação é algo que Deus detesta. Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados. Que situação a desses judaizantes. E reprovados para toda boa obra. Então, 3 coisas que nós vemos que Paulo diz que eles são: abomináveis, detestáveis, desobedientes, não obedecem à palavra, e reprovados, reprovados para toda boa obra. Era esse tipo de gente que queria ensinar os cretenses. E Paulo dizia que eles faziam isso por torpe ganância, mas ele deixou Tito para pôr em ordem, para estabelecer presbíteros de acordo com os critérios que Paulo deu, que não são critérios leves, são critérios sérios. Tinha que ser irrepreensível, marido de uma mulher, filhos fiéis, tinha que ser santo, justo, tinha que ter muitas qualidades o presbítero e reter a palavra fiel. Aí Paulo menciona esses judaizantes, que eram da circuncisão, gostavam de trazer fábulas judaicas,
né, que para Paulo são mandamentos de homens, e desviar os homens da verdade. Paulo menciona que todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados e infiéis, devido ao seu entendimento e consciência que estão contaminados. E confesso conhecer a Deus, mas nego com as obras, sendo abomináveis, detestáveis diante de Deus, desobedientes, não obedecem a Deus, e reprovados para toda boa obra. Com isso, nós concluímos o capítulo 1 de Tito. Essa é a parte B. Assista a parte A, onde nós falamos do prefácio, saudação, a razão que Paulo deixou Tito. Depois, nessa parte B, damos a lista das qualidades dos obreiros, o que ele precisa reter, a palavra de Deus, que é conforme a doutrina, para demonstrar na sã doutrina, para convencer os contradizentes. Parte dos contradizentes eram os da circuncisão, gostavam de trazer fábulas judaicas. Paulo diz, eles dizem que conhecem a Deus, mas na verdade negam com suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Muito bem, quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Assista a parte A, essa é a parte B de Tito, capítulo 1. Nós voltamos para Tito, capítulo de número 2.